Cumprimento a Igreja com a paz do Senhor. Desde já, eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida hoje pelo pastor de estar aqui a falar à frente, que é uma honra falar à frente de uma igreja tão vitoriosa e tão honrada. Também quero falar que, para a glória de Deus, eu pedi uma confirmação enquanto eu estava ali sentado, porque eu não sei os irmãos, mas eu normalmente, sempre que vou falar uma palavra, eu tento ao máximo nunca ser o meu achismo a falar, mas sempre ser Deus a encaminhar-me para a palavra. E Deus tem revelado a alguns irmãos aqui durante o culto, de forma indireta, a pregação do dia de hoje, a palavra do dia de hoje. Então é em Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. O tema da mensagem que eu coloquei como início para me basear na palavra não é o fim, faz o que Deus te mandou. Os irmãos já vão entender este tema mais para a frente. O que é que eu quero dizer com este tema? Então vamos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Vamos parar aqui. Quem aqui sabe quem é Ezequiel? O que é que Ezequiel representa na história? Ezequiel aqui representa tanto um profeta quanto um sacerdote. Ele tem esses dois cargos. Ele é sacerdote, ele é profeta. A prova que ele é profeta é que Deus manda profetizar em Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos. Então vamos continuar, que eu primeiro quero ler de 1 até o 14, para depois continuar a explicação. Só queria dar esta breve introdução no início. O versículo 4, por favor. E então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram.
e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, vamos começar. Versículo 1. Aqui, basicamente, Ezequiel encontra-se, como já é óbvio, não é preciso, para meio entendedor, meia palavra basta, que é um ditado português, que é óbvio que Ezequiel está num vale de ossos secos. Mas a palavra de hoje, eu não quero focar nos ossos secos. A palavra de hoje, Deus encaminhou-me para Ezequiel, o profeta Ezequiel. Eu quero encaminhar para quem é Ezequiel, qual a situação de Ezequiel no vale. Qual a nossa atitude mais correta ao se fazer durante o vale. Muitas das vezes, nós encontramos-nos num vale de ossos que está tudo morto, ressequido, não há esperança, está morto. É um vale de ossos, não é secos, é sequíssimos. Como diz o Rafael, paupérrimo. Falei bem? Ou seja, não existe vida ali. Não existe esperança naquele vale. E Deus, naquele evento, Deus quer usar Ezequiel para dizer: Ezequiel, este vale de ossos secos, pode ser que uma área tenha secado na nossa vida, pode ser uma área que nós vemos que não tem mais esperança, que está ressequida, que não tem mais vida. Pode ser uma área que nós pensamos assim: não vai sair nada daqui. É a área que Deus nos manda profetizar. É a área que Deus nos manda agir. É a área que Deus diz assim: olha, nós, porque eu também me incluo no pacote, nós temos que agir, mesmo na sequidão. Mesmo que as situações digam: não dá, está morto, não existe vida. Para que tentar? Um dos casos que um dia o pastor, no meio de um culto da semana passada, se não me falha a memória, falou da filha de Jairo por alto, durante as oportunidades. Que Jairo tinha a filha quase morta, praticamente. E Jesus esperou que a filha morresse para ir agir. Jesus poderia muito bem agir para curar a filha de Jairo enquanto ela estava viva. Mas para que a glória de Deus ainda fosse maior, Deus espera que a nossa esperança desapareça completamente, para depois Deus dizer assim: afinal, de onde é que vem a tua esperança? É de ti? É dos teus achismos? É do que tu podes suportar? Ou a tua esperança vem do alto? Deus aqui,
É como ele dissesse assim: não me interessa se o vale está seco, não me interessa se ele está ressequido. Deus, no versículo 1, revela: estás a ver estes ossos secos? Primeira fase na nossa vida. Deus nunca vai agir antes na nossa vida, antes de nós conhecermos a situação onde nós estamos metidos. Deus primeiro vai nos despertar a saber onde é que nós estamos. Deus primeiro pergunta: olha, onde é que tu estás? Onde é que tu te encontras? E Ezequiel fala que se encontrava no meio de um vale de ossos secos. Versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. É o que muitas das vezes eu estava a dizer, que a situação pode ser adversa, pode ter muitas coisas a dizer, pode ter muitos problemas, pode ter muitas dificuldades à tua volta, pode ter uma carrada de ossos secos. Mas Deus nunca esperou que nós fizéssemos algo pela nossa força. Porquê é que estás a dizer isso, David? Porque se Deus esperasse que fosse a nossa força que fosse ajudar Deus, supondo que a nossa força ajuda Deus, sinceramente, se nós realmente pudéssemos ter alguma coisa de nós na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, seja onde for, seja no trabalho, seja onde for, para que é que Deus seria Deus? Deus só é Deus na nossa vida quando nós dizemos assim: Deus, mesmo que tudo esteja bem, mesmo que tudo esteja mal, mesmo que esteja a situação que estiver, eu sei que a minha confiança está em Ti, o meu conhecimento está em Ti, tudo está em Ti. Um versículo na Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Deus está a dizer, não que eu não posso confiar no irmão, não. Deus está a dizer: maldito o homem que confia no homem. Vou dar um exemplo para ficar melhor explícito. No meu caso, maldito o David que confia no David. Porque o coração é enganoso, a mente é enganosa. Quantas vezes nós tentámos fazer alguma coisa pelas nossas forças e falhamos? Ou seja, nós pensávamos que aquilo era de Deus, nós pensávamos que aquilo era para seguir, que pronto, fomos pelas nossas forças e nós nos frustramos. Agora com Deus não é assim. Com Deus, Ele primeiro mostra o vale, para depois exaltar o nome de Deus na nossa vida. Versículo 3: e disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Tu o sabes. Aqui, neste versículo 3, fala que basicamente é Ezequiel a dizer assim: Deus, para Ti, eu sei que nada é impossível. Para Ti, eu sei que mesmo que eu esteja numa situação que seja desfavorável, eu sei que para Ti nada é impossível. Eu não sei os irmãos, mas
com esta palavra, eu acho que os irmãos não entenderam o peso desta palavra. Senhor, tu sabes, é Ezequiel a dizer, eu sei que tu és o Deus do impossível. Aos meus olhos posso não ter solução. Aos meus olhos posso ver um vale seco. Mas eu sei que a minha esperança está em ti. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz. Versículo 4. E caminho agora para o meio. Agora para o desenvolvimento. Então disse, profetiza sobre estes ossos. E disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora vou pedir para a Ana meter aí em Efésios 4, versículo 1. Detalhe que se os irmãos repararem, sabe, eu fiz a pergunta a perguntar se vocês sabiam que Ezequiel era profeta ou não, por este versículo 4 que eu acabei de falar. Deus pede apenas o que nós somos capazes de fazer. Deus chamou Ezequiel para profeta e para sacerdote. Então Deus não vai pedir para Ezequiel cantar no meio do vale. Deus não vai pedir para Ezequiel cozinhar. Deus não vai pedir para Ezequiel dançar. Deus vai pedir para Ezequiel profetizar. O que é que eu quero dizer com isto? Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Deus chamou para tu cantares, então usa o dom de louvor. Deus chamou-te para pregares, então prega. Deus chamou-te para profetizar, profetiza. Mas Deus aqui não inventou. Ezequiel muito menos. Deus disse assim, Ezequiel, eu sei que tu és profeta. Então a única coisa que eu quero de ti é que profetizes sobre este vale. Vamos supor. E eu agora quero pedir a cooperação da igreja para responder. Quem é que serve a comida? Num restaurante, quem é que serve a comida? É o garçom ou é o cozinheiro? O garçom. Então, se é o garçom que serve, o garçom não tem experiência para ser cozinheiro. Vamos supor, o garçom é garçom. Foi chamado para ser garçom. Ele pode fazer a comida? Pode? Pode, mas faz mal. Ou seja, ou seja, muitas das vezes, no modo geral, o que é que eu quis dizer com este exemplo de garçom e cozinheiro? Que o cozinheiro é como se fosse Deus. O garçom é como se fôssemos nós. Deus faz a comida. Deus faz o que é para ser entregue. Deus diz o que é para ser entregue. Nós somos o garçom. Nós somos quem vai entregar. Nós somos quem vai fazer assim. Olha, Deus mandou. Olha, Deus quer te dar isto. Olha, Deus quer te dizer isto. Deus muitas das vezes Ele diz: filho, filha, tu és apenas o garçom. Não inventes de ser cozinheiro, porque cozinheiro eu sou.
Eu sou quem cozinha a comida, eu sou quem dá a palavra, eu sou quem dá o louvor, eu sou quem dá o pensamento. Tu és apenas a ferramenta, tu és apenas quem dá. Nós não podemos fazer de cozinhar, nós não podemos fazer de quem quer substituir a Deus. E David, como é que eu vou substituir a Deus? Muito simples. É como a irmã vai-me faltar o nome, Giovana, obrigado, pastor. Falou, tinha algo a arder no meu coração. E ela falou, porque foi uma das confirmações que eu pedi para Deus. Foi Deus a confirmar a palavra. Ou seja, vamos supor, Deus me pede para eu, no meu caso, Deus me pede para eu entregar um copo de água a uma pessoa. E eu não entrego. Ou eu entrego outra coisa. Isso não é seguir o que Deus está a querer. Isso é o que muitas das vezes há situações onde basicamente nós pensamos assim: Deus, essa palavra não, esse louvor não, eu estava a preparar isto, eu estava a preparar aquilo. Mas a minha pergunta, e eu falo isto com muito temor e tremor, nós seguimos a quem? Nós servimos ao reino. Nós servimos ao reino. Não dá para inventar comida. A comida já está feita. A palavra já está dada. É só ser o instrumento. Eu moro ao pé, para os irmãos que já me levaram a casa, sabem que ao pé da minha casa tem um campo. Ou seja, a minha casa é aqui e um campo é um bocadinho mais ali atrás. E um dia destes, quando estava a passear o meu animal, o meu cão, eu vi uma máquina industrial a revirar a terra. E eu, na minha inocência, pensei assim: por que raio que estão a fazer aquilo? Porque é que estão a revirar a terra? Qual é que é o sentido? A terra estava seca, não tinha vida. Estava seca. Não tinha qualquer tipo de plantação. E eu vi, enquanto estava a passear o meu animal, eles a revirarem. Isto há um mês atrás, com a terra completamente seca. A terra estava completamente seca, não tinha vida ali. Só tinha vida nas árvores e nas beiras do caminho, que era quando chovia. E Deus falou muito forte comigo naquela vegetação, que muitas das vezes nós não entendemos o rebuliço, nós não entendemos o ruído, como eu não estava a entender o mexer daquela máquina industrial sobre a terra, compacta e seca. Mas ao longo do tempo, depois daquela terra ser mexida, mais ou menos um mês depois, aquela terra que estava seca criou vida. Aquela terra que não havia vida voltou à vida. Ou seja, não é o fim.
há esperança. Existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Versículos 5 e 6, Ana, por favor. Então aqui Deus, no versículo 5 e 6, e depois também te vou pedir para abrir em Tiago 2,17. Deus começa a revelar o que Ele vai ter que falar. Que é assim: e diz a estes ossos. Quem é que está a dizer, igreja? Não ouvi? Então quer dizer que não é Ezequiel a dizer pela sua própria voz, pois não? A voz sempre vem do alto. A direção sempre vem do alto. Eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E a parte mais importante deste versículo: e sabereis que eu sou o Senhor. Tiago 2,17, por favor, Ana. 2,17, desculpa. Espera aí, vou... aqui... ok. E assim, também a fé. E assim, também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Ou seja, o que é que Deus quer dizer com isto? Por mais que Deus fale ao nosso ouvido, por mais que Deus diga: entrega, 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 se nós não fizermos o que diz em Tiago 2,17, que é a fé sem obras é morta, o próprio versículo já explica. Nós podemos ouvir Deus a falar 24 horas por dia, mas não vai adiantar se nós não cumprirmos o que Deus fala. Deus diz: faz isto, e eu fico assim: será que é de Deus? Deus continua: faz isto. Será? E Deus fala contigo no meio de uma pregação: faz isto. Deus fala contigo no meio de um louvor: faz isto. E tu: será? E nós: será? Não é uma coisa de Deus que está a vir? Não é um pensamento que está a vir da parte de Deus? Não é um pensamento que traz paz? Isso já não é o suficiente? O que Deus está a pedir é: no momento que eu pedir, na hora que eu pedir, no momento, na hora que eu pedir, não inventes, faz. Não inventes, faz. Porque a palavra que Deus pode nos entregar, Deus não depende totalmente de nós. Deus não fica: ai, no meu caso, ai, o David não entregou aquela palavra que eu queria, estou tão chateado. Deus não fica assim. Deus, se for preciso, Deus fala na vida de outro irmão e outro irmão vai falar. Filho que é filho, servo que é servo, sente a presença de Deus quando é para fazer. E quando não faz,
sente vergonha por não ter entregue. Porquê? Porque Deus nos confiou a palavra e nós duvidamos. Quantas vezes eu, pela minha timidez, eu estou a falar de mim porque é só da minha vida que eu sei. Quantas vezes Deus falou na minha vida: David, vai e faz. Eu me acovardei e outra pessoa foi no meu lugar. Quantas e quantas vezes? Deus não depende de nós. Vou usar o trecho de uma pregação antiga minha, que dizia assim, que na altura dos barcos, que também foi o que o pastor pregou ontem, que Jesus não tinha apenas um barco para usar. Ele tinha 2 barcos na altura. Ou seja, se não me quero enganar, mas eu acho que foi Pedro nos barcos dos peixes. Foi? Se Pedro tivesse negado, Jesus sempre tinha outro barco para usar. Deus nunca vai depender de uma única pessoa. Se tu não fizeres, tem outra pessoa para fazer. Deus é assim, Deus sempre trabalhou assim. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez chegar um rebuliço, e os ossos chegaram, cada osso a seu osso. O mais engraçado que eu acho desta palavra é que esta palavra não diz que os ossos erraram o caminho. E outra coisa é, enquanto eu profetizava, é Ezequiel a falar, enquanto ele ainda nem acabou de falar, Deus já está a fazer. Ele ainda nem acabou de falar a frase que Deus lhe mandou entregar, e os ossos já se estão a mexer, a vida já está a surgir, a vida já está a acontecer. Muitas das vezes, seja um louvor, seja uma palavra, eu falo em questão de todos os ministérios, de chamados. Deus pode demorar para reagir, mas neste caso, Deus agiu enquanto Ele fazia. Ou seja, não tenhas qualquer tipo de receio. E se Deus não fizer, Deus faz, Deus cumpre, Deus vela para cumprir a sua palavra. Uma palavra diz: Deus não é filho do homem para que se arrependam. Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus manda, Deus cumpre. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Neste caso, muitas das vezes, enquanto nós estamos a seguir o nosso ministério, o chamado que Deus nos mandou, o propósito que Deus nos mandou, a direção correta, sinceramente, nós achamos que o inferno vai ficar só de braços cruzados a dizer: uau, Deus está a cumprir na vida dele. Uau, Deus está a cumprir na vida dela. Não. Sempre vai haver nem que seja um mínimo ruído. Porque o chamado tem um preço. Não existe nenhum chamado
na face da terra que Deus chama, que não tenha sacrifício, que não tenha renúncia. Sempre vai haver um ruído. Sempre vai haver uma tentação, uma cilada do inferno. Sempre vai acontecer alguma coisa para nós desistirmos. Mas nós temos que cumprir o que Deus falou do início ao fim. Do início ao fim. Como o Tiago falou aqui no louvor, grandes coisas estão prestes a acontecer. Mas para isso, temos que deixar o nosso ego, a nossa renúncia de lado. E tenho que aqui apressar, que o tempo não perdoa. Vou pular para o versículo 8. Já não consigo falar tudo o que eu tinha em mente, mas amém. E vieram sobre eles o Espírito. Muito resumidamente, Deus normalmente não age só no visível, só no natural, só no carnal, só na parte visual. Deus muitas das vezes também age no nosso espiritual, no nosso íntimo, no nosso emocional, no nosso pensamento. Onde o mundo não vê, Deus também age no nosso interior. Versículo 9 e 10, 13 e 14. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz assim: diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando vos abrir os vossos sepulcros e fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aqui, num breve resumo, é Deus a dizer assim: cumpriste o que eu te mandei para cumprir. E houve vida, houve vitória. Mas não se enganem, para haver vitória tem que haver tudo o que Ezequiel também teve que passar no passado. Antes do exército se levantar no meio dos ossos secos, antes de haver carne, espírito, antes de haver tudo o que o exército precisava, Ezequiel teve que viver um monte de experiência com Deus, um monte de entrega com Deus. Então que nós entendamos que se nós fizermos o que Deus mandou, na hora que Deus mandou, no momento exato, não vai ser o fim. E por isso o tema não é o fim. Faz o que Deus te mandou. E agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.